Louvado seja o Senhor, que podemos cantar, adorar a Deus e cantar esse cântico dizendo que o Senhor é a nossa herança. E esse é o tema dessa oitava parte do Salmo 119, a nossa herança. Eu queria que os irmãos abrissem então a Bíblia no Salmo 119 e nós vamos fazer a leitura dos versos 57 a 64. 57 a 64 do Salmo 119. E convido você a ficar em pé mais uma vez, já que depois você vai ficar sentado durante um tempo maior. Vamos fazer essa leitura do Salmo 119, do versículo 57 até o versículo 64. Diz assim o texto, eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo. O Senhor é minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar? Santo Deus, tua palavra foi lida e a tua palavra é repleta de ensinamentos para a nossa vida. Nós clamamos então ao Senhor neste momento que nos abençoe para que nós entendamos a tua vontade, edifique a nossa vida, que não seja simplesmente um momento de ouvir, mas de não apreender, mas que nós temos a condição de receber a instrução, de aprender e de usá-la e de vivê-la e de ter prazer na tua palavra dia após dia. Nos abençoe, Senhor. Nós clamamos a ti, estamos aqui humildemente clamando ao Senhor, pois só o Senhor é que pode renovar a nossa alma. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, podem sentar. Você já recebeu alguma herança? Uma herança e teve que lidar ali com os trâmites dessa herança? Né? Alguns já, outros não, não é? E são vários os trâmites, né? Você tem vários processos para seguir antes de ter a herança. Você tem até o direito àquela herança, mas você precisa seguir alguns passos, não tem? Não é assim, sem seguir nenhum passo, não é? Mas o que fazemos quando a gente vai ao cartório, quando a gente vai, chama um advogado, quando a gente trabalha naqueles procedimentos, é para que no final a gente receba essa herança. Mas para chegar até lá tem que ter dedicação. Se você não tiver dedicação e ficar parado, né, não vai ter o direito de usar, de receber aquela herança. O texto aqui, irmãos, nos fala da herança que vem do Senhor, que o Senhor nos dá. E também fala como que o salmista se dedicava também a essa herança, não é? Como se dedicava a essa herança. É interessante porque o Salmo 119, ele está sempre aqui nos falando sobre a palavra de Deus, de vários aspectos. Ele fala que a palavra de Deus chama de lei, de preceitos, de estatutos, mandamentos, caminho, palavra, ordenanças. Tem vários aspectos aqui. Agora, ele nos chama atenção para aquilo que essa palavra nos traz, que é a herança que vem do Senhor. A gente vê aqui muito claramente nesse primeiro verso, ele falando: Senhor, tu és a minha porção, tu és a minha herança. Então nós podemos perceber que esse conteúdo aqui da letra Het, que é a oitava letra agora do hebraico, né? E todos esses versos aí começam com essa letra no hebraico, nos fala sobre essa herança. Senhor, tu és a minha herança. E aí ele fala assim: então eu prometo obedecer as tuas palavras, né? Eu busco teu favor de todo o coração, tem misericórdia de mim. O Senhor que me prometeu as suas promessas, como cantamos aqui no hino 177, o Senhor me prometeu, tem misericórdia de mim, cumpra a tua promessa. Refleti sobre o rumo da minha vida, eu resolvi seguir aos teus mandamentos. Eu me apressarei sem demora, eu vou obedecer aos teus mandamentos.
Os perversos, eles se arrastam e querem me levar juntos. Mas eu não me esquecerei da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus estatutos. Sou amigo daqueles que te temem, daqueles que obedecem às tuas ordens. E ele termina: ó Senhor, teu amor enche a terra, ensina-me a tua palavra. Então, nós podemos perceber aqui o salmista falando sobre essa herança, né? Nós podemos tirar a proposição que o Senhor é a herança e motivo da dedicação do crente. O Senhor é a herança e o motivo da dedicação do crente. E como que o crente, então, o salmista e nós, como que o crente se dedica ao Senhor e sua palavra? Em primeiro lugar, o crente se dedica com todo o seu ser. Vamos ler o versículo 58 e 59 juntos? Diz assim: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Então veja, nós podemos perceber aqui o salmista então buscando o Senhor com todo o seu coração, de todo o coração. E ele roga, ele implora a Deus por essa graça do Senhor. Ele clama a Deus por ela, né? Ele recorre à palavra do Senhor pelas promessas do Senhor, o testamento que o Senhor deixou, as promessas que ele deixou para ele, para o salmista, e deixou para nós. Então ele clama ao Senhor que cumpra essas promessas, esses testemunhos, não é? E realmente o Senhor está perto daqueles que o buscam, meus irmãos. Salmo 145, 18 diz isso: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então veja que o salmista aqui está buscando o Senhor, está invocando o Senhor. Ele pede ao Senhor as promessas do Senhor, que elas se cumpram. Ele se dedica em buscar ao Senhor com todo o seu ser. Ou seja, não é uma coisa fingida, não é? Às vezes a gente vê algumas pessoas fingidas, né? Você encontra com alguém na rua, fala: tudo bem, tudo bom, beleza, vai lá em casa. O cara fala vai em casa, mas só para falar, né? Aí se você fala: não, vou lá agora, ele vai até ficar meio sem jeito, né? Aqui vejo que o salmista não está usando assim de palavras, só palavras ao vento, ou palavras formais, né? Como uma linguagem apenas para agradar. Não, ele está buscando realmente o Senhor com todo o seu coração. A adoração do salmista não pode ser fingida, ela não é fingida, até porque se a nossa adoração for fingida, será que Deus vai recebê-la? Será que Deus vai aceitá-la? Será que Deus não conhece o profundo do nosso ser? Ou talvez saiba que os nossos cânticos são apenas da boca para fora, que às vezes a nossa rotina, a nossa vida realmente é diferente daquilo que o Senhor estabeleceu. Então buscar de todo o coração aqui demonstra ações coerentes com o que se fala, com o que se pensa. É isso, buscar de todo o coração, não apenas de palavra, mas de ações verdadeiras, É assim que o salmista busca de todo o coração, é assim que o crente deve buscar de todo o coração. A Bíblia de Genebra comenta aqui, meus irmãos, que o escritor anseia por estar na presença de Deus. Esse é um anseio dele. E para chegar a Deus, só tem um caminho. Para chegar a Deus apenas através de Jesus Cristo. Hebreus 10, 21 diz assim: entendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Temos então Jesus é o caminho, quer dizer, para a gente ter acesso a esse Deus, a essa herança, temos que estar em Jesus. Temos que colocar todo o nosso coração em Jesus. Por mais que, veja, aqui nessa terra, a gente vem até comentando um caminho, é uma terra caída, um mundo caído, e as situações são difíceis, e mesmo o nosso coração muitas vezes quer ir fazer o mal, quer desviar da verdade que é o Senhor Jesus. Contudo, o crente sempre está se alimentando da palavra e buscando praticá-la, e buscando o Senhor Jesus com o seu coração. Então o crente se dedica com todo o seu ser em primeiro lugar. Em segundo lugar, o crente se dedica à palavra com prioridade. Vamos ler o versículo 60. Diz assim o versículo 60: apresso-me
não me detenho em guardar os teus mandamentos. Veja, essa expressão até é uma expressão usada por nós muitas vezes. Eu já estou com pressa, né? Estou com pressa. Mas se a gente pensar muito, talvez algumas vezes a gente usa essa expressão como uma rotina, como sempre estou com pressa, sempre estou correndo. Agora aqui ele está fazendo de uma maneira consciente que ele vai se apressar também, mas ele vai se apressar a buscar os mandamentos de Deus. Ele fala, eu não me detenho de te buscar, quer dizer, eu vou com ânsia, com prioridade, essa palavra que eu queria trazer. Vivemos hoje correndo por várias coisas, não é diferente na nossa vida, não era diferente também lá no salmista, e não é diferente quando a gente vai atrás do inventário de uma herança. A gente tem que dar prioridade para fazer aquilo, a gente tem que ter prioridade, senão a gente não vai conseguir. Em todo momento é preciso correr atrás de um documento, sai um documento, aí o advogado pede outro, você tem que ir lá, tem que resolver, aí surge uma outra situação, você tem que ir resolver, e tem que dar prioridade. Se você não for, vai parar o processo, vai. Se ficar dependendo de alguma informação sua que você não deu, o processo simplesmente para e vai postergar então o seu acesso a essa herança. Então toda vez que chega uma solicitação, a gente sai correndo para resolvê-la. O salmista diz que faz isso para guardar os mandamentos de Deus. Que bênção! Imagina se todos os crentes fossem assim. Não, eu vou correr para guardar os mandamentos do Senhor. Toda vez que vier uma demanda, ele vai colocar aquilo, pesar aquilo em relação à sua prioridade, em relação a Jesus Cristo, e ele vai colocar a prioridade para atender e obedecer a palavra. Veja que Lucas 19:5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha a expressão que Jesus usou: desce depressa, vem, Zaqueu, com prioridade, porque hoje me convém estar na sua casa. E Zaqueu era um homem ocupado. Pelo que o texto nos diz, Zaqueu tinha muitas atribuições ali nos impostos, coletando os impostos. Agora ele mudou a prioridade dele. Veja que ele passou a correr mesmo para Jesus. Ele já mudou um pouquinho antes de Jesus vir, ele já estava mudando, porque ele subiu na árvore para poder ver se conseguia, para poder enxergar Jesus melhor. E agora Jesus fala com ele: continue apressando, mas agora se apresse ainda mais, pois eu estarei na sua casa. Que bênção, meus irmãos. Que bênção quando Jesus chega para alguém que estava longe dele e fala: se apresse, porque eu estou chegando no seu coração, na sua vida. Venha depressa. O crente é assim, ele busca a palavra em primeiro lugar, ele dá essa prioridade ao Senhor. Não é nada mais importante do que sentar e ouvir ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor Jesus, que nos alimenta espiritualmente, mas é Ele também que nos alimenta fisicamente, porque todas as coisas vêm do Senhor Jesus. Não é à toa que em Mateus 6,33 ele fala assim: buscar em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa prioridade, a prioridade do crente é de se dedicar à palavra. Segundo lugar, o crente se dedica à palavra mesmo sendo confrontado. Veja que interessante, versículo 61, vamos ler juntos. Diz assim: laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Então veja aqui o que ele diz, a expressão da ideia de que laços prendem ou enganam o salmista. Veja, aquela situação onde a pessoa se vê impossibilitada de se mexer, não é? Porque um laço bem dado, não é? É meio difícil de fazer. Os irmãos que já atuaram no exército, né? Eu também, não sei se talvez os militares também têm esse tipo de treinamento, mas você pode amarrar alguém de tal forma, com uma corda, que a vítima fica imóvel, né? E se ela tentar se mexer, é pior, porque
Tem uma forma que eles enlaçam a pessoa e coloca a corda no pescoço aqui, ela fica toda amarrada. Se a pessoa forçar, a corda força o pescoço. Então ela fica inerte mesmo, fica imóvel, não é? Então, veja que o que o salmista está colocando aqui é o seguinte: olha, laços de perversos me enleiam. Então, cordas amarradas pelos perversos em mim, né? Na minha mente. Certamente aqui é uma questão mais da mente, né? Eles querem me envolver, os perversos querem me envolver de tal forma que eu não me volte para o Senhor. Contudo, ele fala ali, ó, contudo, não me esqueça da tua lei. Olha que interessante. Então, mesmo que venha laços na minha mente, jogados pelo inimigo, pelos ímpios, pelo mundo caído, não é? Eu não me esqueço da tua lei. É interessante, pois nós podemos ver o apóstolo Paulo quando estava na prisão. Eu creio que quando ele estava na prisão não tinha lá a Bíblia para ele, não é? E nem tinha um celular com a Bíblia, que hoje facilita. Mas ele cantava, e ele falava a palavra de Deus. Por que ele falava? Por que ele cantava? Por que ele pregava? Não é? E muitas dessas vezes ele não só fez isso, mas ele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Cartas que ele escreveu e que hoje são parte do cânon do Novo Testamento, não é? Cartas que falam as nossas vidas por causa da inspiração do Espírito Santo. Olha Efésios 4:1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, mesmo sendo preso, Paulo tinha ali na mente dele o quê? A palavra de Deus, né? Ele estava com a palavra de Deus ali. Os inimigos queriam calá-lo. Ele foi preso exatamente por isso, não é? Ele foi preso para parar de pregar. Só que na prisão ele escreveu então as cartas. Que bênção, né? Nós tivemos o caso de Lutero também, que foi perseguido, teve que ir para o mosteiro, não é isso? E lá no mosteiro o que ele fez? Traduzindo a Bíblia. Então, mesmo que a nossa mente tenta ser enlaçada, essa semana estava vendo um desses comentários desses debates que tem havido, né, entre autoridades, pessoas importantes, a respeito da internet, a respeito das mídias sociais, né? E uma dessas pessoas falou assim: não, porque nós temos que evitar que que a mente das pessoas sejam capturadas, né? Então, perceba que hoje nós temos uma mídia que ela é espalhada, que as pessoas, elas têm a expressão dela, né, colocada na rede social e o mundo inteiro pode ver, né? E muitos querem, vamos dizer assim, amarrar ou cercear, né, ou impedir que isso aconteça. Por que impedir que isso aconteça? Devemos pensar, né? Por que impedir? Então, impedir por quê? Que mensagem que está sendo falada? Qual a mensagem que pode ser falada? Se um não vai pegar a mente de alguém, o outro vai poder pegar então? Ou então nós vamos cancelar todas as mídias sociais? Ou ela vai ficar aberta para quem quiser colocar? Aí a verdade se sobressai, né? Porque quando você coloca a mentira e a verdade e existe uma análise justa, as pessoas vão entender, isso aqui é a verdade, né? Então veja que o mundo o mundo tenta nos prender. Por que a palavra de Deus, a Bíblia, foi e ainda é um dos livros mais perseguidos, onde mais se tenta impedir que ele avance, que seja escrito, que seja falado, mas mesmo assim é o livro mais falado, é o livro mais escrito, é o livro mais lido, mais publicado de todos os tempos? Porque é a verdade de Deus. E vai continuar essa perseguição, né? Com relação à palavra de Deus, vai continuar. É o mundo tentando nos enlaçar. E quando
E quando ela não é assim, quando eles não conseguem impedi-la, o que eles fazem? Eles tentam distorcê-la, não é? Para que as pessoas leiam e tenham uma interpretação diferente. Então, o salmista está dizendo que mesmo sendo confrontado, sendo impedido, o perverso tentando enlaçá-lo, ele não se esquece da lei de Deus. Que bênção que é. Que bênção que é. Aqui eu sempre lembro da ilustração do filme O Livro de Eli, onde no final do filme o Eli tinha ali toda a Bíblia na cabeça dele, né? Será que a gente consegue, se a gente não tiver mais acesso à palavra de Deus, a gente consegue escrever algumas partes da palavra do Senhor? Me lembro que quando eu fiz a exposição dessa série de Salmo 119 no Lindéia, foi lançado o desafio para os irmãos de decorarem. Foi até interessante, né? Que alguns decoraram uma parte, outros decoraram outra, cada um foi decorando ali uma seção desse salmo. E, se não me engano, parece que a gente cobriu todas as sessões, né? Todas as sessões, indo lá e falando desses textos de cor. Então, o crente se dedica à palavra mesmo sendo confrontado. Quarto lugar, o crente se dedica à palavra em gratidão noturna. Veja que interessante, leia comigo o versículo 62. Diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Olha que bacana, que interessante. Na sessão anterior, no versículo 55, ele tinha falado alguma coisa assim também sobre se levantar à noite, só que ele tinha falado assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Então lá ele estava falando: eu observo a tua lei. Agora ele usa a lei do Senhor para dar graças a Deus, como gratidão ao Senhor, como gratidão noturna. Ele repete esse momento de se sentir, de se levantar à noite, não é? Mas aqui agora com o sentido de gratidão, Nós sabemos que nós temos um sono tranquilo, porque o Senhor é que nos dá o sono, Cristo é que nos dá. Mas de vez em quando, o Senhor dá uma acordada na gente assim, de madrugada, não é? E talvez aquele que está mais desavisado não sabe que é o Senhor que está chamando para orar, não é? Veja que o próprio Samuel, Deus chamou ele à noite e ele ficou não sabendo muito bem o que fazer, né? Quando ele ainda era criança. E ele foi lá falar com Eli. Me chamou? Não chamei não. Até que Eli, depois de algumas vezes, ele falou: olha, é Deus que está te chamando, né? Então, se acordar de madrugada, diga: Senhor, eis-me aqui, né? O que o Senhor quer falar comigo? Veja que ele então acorda de madrugada e dá graças ao Senhor. O crente se dedica à palavra em gratidão noturna. O sono é deixado, mas aqui não em função de preocupação, porque é o Senhor que nos dá um sono tranquilo. Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então não é por preocupação, mas por gratidão. Olha que postura interessante. Então, ao acordar à noite, o coração se volta com gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é em nossa vida. Quinto lugar, o crente se dedica à palavra em comunhão com os irmãos. Vamos ler o versículo 63 juntos? Diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então veja, companheiro dos que temem ao Senhor. No Antigo Testamento, o povo se reunia para adorar a Deus, não é? Salmo 107:32 diz assim: exaltem-no na congregação do povo, glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Então, na congregação dos santos estão aqueles que temem a Deus, o povo de Deus, aqueles que reconhecem que o Senhor é o único Deus e que Ele, somente Ele, é digno de toda a adoração. Então eles adoram ao Senhor em obediência aos preceitos do Senhor, porque o Senhor ordenou que assim eles fizessem. No Novo Testamento, a igreja também se reúne para adorar a Deus. Nós podemos ir em Atos, e o Atos 2:42 vai nos dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então o povo se encontrava junto também, e congregava junto
para louvar a Deus. Então nós temos aqui, tanto no Velho como no Novo Testamento, o povo de Deus reunido para adorar ao Senhor. Meus irmãos, o membro não vive isoladamente. Não vive isoladamente. Nós tivemos a experiência na época do Covid, da pandemia do Covid, onde se falava muito sobre o isolamento, né? E as pessoas ficavam isoladas, e a gente viu pessoas que ficaram doentes, não da Covid, ficaram doentes emocionalmente e pior, espiritualmente. Por quê? Porque se isolaram. E quando nós estamos isolados, né, não é bom. Não é bom. O Senhor até fala, ó, não é bom que o homem esteja só. Ele fala isso lá no momento do casamento, né? E depois ele fala lá em Hebreus para a igreja, ele fala assim, não é bom que vocês fiquem sem congregar, pelo contrário, vamos congregar, né? Fiquem juntos, fiquem juntos. Quando o Senhor Jesus fala com os discípulos que ia ao céu, ele fala, olha, eu vou para o céu, né? Vou fazer moradas mas eu vou voltar. E eu vou pegar vocês, vou levar para essas moradas, e nós estaremos juntos. E ele usa também esse verbo que até não existe, não sei se em português, o tabernacular, mas é usar o tabernáculo como um encontro, não é? Como estarmos juntos. O Senhor Jesus nos chama para vivermos juntos com Ele, para estarmos juntos. Essa semana eu estava conversando com minha mãe e com a Vilma também, e a gente falando sobre algumas pessoas que não conseguem ficar sozinhas de forma alguma, e outros até conseguem, mas de forma geral não é bom. De forma geral as pessoas querem estar juntas, porque o Senhor fez isso, para que a gente tivesse comunhão uns com os outros. Por causa do mundo caído, nós nos isolamos, e hoje com a internet então, e com o trabalho home office e etc., a gente praticamente pode ficar totalmente isolado. A pessoa que trabalha pela internet não quer casar com ninguém, não é solteira, não quer ir à igreja, não quer ter nenhuma vida social, não quer ter filhos, pronto. A pessoa vive só lá no computador ou no celular, né? E essa pessoa então fica isolada, por mais que, mas o virtual nos aproxima. Sim, é uma bênção a tecnologia. Por exemplo, a Júlia está morando em outra cidade. A gente conversa com ela vendo a Júlia pelo celular. Mas é diferente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Senhor Jesus também não vai ficar. A gente conversa com o Senhor pela oração. O Senhor está aqui pelo Espírito dele. Mas no dia final, o Senhor vai fazer novos céus e novas terras, e ele fala, olha, vocês vão habitar comigo, e eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, né? Então o crente se dedica à palavra em comunhão com os irmãos, essa vivência em comunhão, estudar juntos, orar juntos, cantar juntos, né? O crente entende que isso é importante para a sua vida, então ele não deixa de participar dos encontros da igreja, das programações da igreja, por mais que os atrativos do mundo sejam algumas vezes desafiadores, mas o crente, quando começa a entender isso, ele começa a falar, por que eu vou ficar fazendo quarta-feira em casa, à toa? Eu vou lá ver o pastor Marcelo, vou lá na igreja, vou orar juntos lá, vamos cantar. Aí na quinta-feira, eu já fui na quarta, mas eu vou quinta também, vou lá no Cascata quinta-feira, né? Aí chega no sábado, tem programação da UPA, vão fazer evangelismo, eu vou ao evangelismo. Quando o crente começa a entender essa importância da comunhão, ele se dedica mais, e assim o crente dedica a palavra em comunhão com os irmãos. Sexto lugar, o crente se dedica a palavra diante da criação. Olha que bênção, vamos ler o versículo 64 juntos. Diz assim, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Olha que bênção, ele olha para a criação de Deus, e ele vê que a criação aponta para a bondade do Senhor. A terra está cheia da tua glória. Tem um versículo em Isaías 6,3 que diz assim, clamavam uns para os outros, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, e aí quando você lê esse versículo, né,
você vai observar a criação, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você olha então agora, olha para o sol, observa o sol, observa a chuva, observa as montanhas que nós vemos aqui ao redor de Belo Horizonte, os montes. Observe os rios, as matas, os animais, toda a diversidade que existe na criação, e você fala, a terra está cheia da glória de Deus. Não tem como falar assim, tudo veio de um acaso. Não é possível, não é? Que você observa cada coisa criada, maravilhosa, que o Senhor fez. A terra está cheia da criação. E o crente faz isso, então quando o crente vai a algum lugar bonito, vamos na cachoeira, ver uma cachoeira, ele chega lá, a primeira coisa que ele faz, e vê aquela bela cachoeira, fala, bênção do Senhor, olha o que o Senhor fez, lá no alto do morro, lá em cima, né? E a cachoeira, e a água chega aqui, você fala, como que o engenheiro fez essa água chegar aqui? Esse engenheiro é muito bom, sim, é o Criador, o Senhor, dono de todas as coisas. Então, o salmista se dedica à palavra de Deus enquanto contempla a criação, a natureza, ou em qualquer lugar, não é? E além disso, a bondade do Senhor vem com o que está acima de toda a criação, ela vem com o próprio Senhor, Ele nos dá toda essa natureza e ainda nos dá mais a bondade dEle. Nós lemos aqui Colossenses 1:12, mas olha só o versículo 15, ele fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus Cristo. Então, toda essa beleza da criação, e alguns que não têm o conhecimento correto, adoram essa criação, né? Aí passam a adorar, não, a criação é uma beleza, a natureza é a mãe natureza, alguns até chamam de mãe natureza, ou seja, começam agora a adorar a criação no lugar de Deus, né? Contudo, Paulo em Colossenses fala isso, o primogênito de toda a criação, Cristo, sem Ele, nada que foi feito se fez. Jesus Cristo, o crente busca a palavra de Deus diante da criação, pois vê nela a presença do Senhor Jesus em tudo que existe, pois Cristo é o primeiro, é o alfa e é o último, é o ômega. Glória a Deus. Concluindo, meus irmãos, o crente se dedica à palavra com todo o seu ser, com prioridade, mesmo sendo impedido pelo inimigo, enlaçado, em gratidão durante a noite, em comunhão com a igreja, diante de toda a criação. Olha que beleza, veja quanta coisa nos ensina aí, 8 versículos do Salmo 119. Então, como viveremos? Queria deixar uma aplicação para nós. Viveremos nos dedicando à maior herança que pode existir. Alguns estão esperando nesse mundo a herança do pai, da mãe. Alguns tentam até antecipar essa herança, fazendo até crimes, como a gente conhece, pessoas que tentaram matar, e até mataram pai, mãe, por causa da herança, né? Outros brigam entre si, irmãos brigando por causa da herança. O crente quer a maior herança. O crente busca a maior herança com todo o seu coração, está nela. O crente quer o Senhor Jesus. A herança é obtida, então, se tivermos prioridade para fazer, se colocarmos a nossa vida em prioridade diante do Senhor. Não demoremos de buscar, então, esses direitos que nós temos, que são obtidos apenas pela graça do Senhor Jesus. Alguns estão postergando essa herança, falam assim, vem para a igreja. Não, eu não quero essa herança por enquanto. Ela está falando assim, né, pastor? Vem para a igreja, meu irmão, deixa o mundo, sirva o Senhor. Não, eu vou deixar essa herança mais para frente. Não demorem em buscar os seus direitos por essa herança. Spurgeon diz que o perigo de demorar a se dedicar ao Senhor é muito grande. Faze-o depressa. Você está ouvindo isso hoje, faça isso hoje. Você que nos acompanha através do vídeo, faça isso hoje. E para buscar a sua herança, lembre-se de tudo que está prometido no Testamento. Toda essa herança aqui no Testamento, no Velho e no Novo Testamento, foi prometido a cada um de nós. E se você não conhece todos os documentos que precisa para ter acesso a essa herança, está tudo aqui escrito. Busque o seu conhecimento, a verdade está diante de nós. Não aceitem impedimentos, pessoas que falam, não, essa Bíblia aí você não entende, não. Busque sim o entendimento. Leia. É muito complicado.
busque o conhecimento, estude, faça a sua parte, conheça a palavra do Senhor, aproprie-se dessa herança. E mesmo que alguém tente te impedir, não, você não pode ler a Bíblia. Posso sim, não é? Posso sim. Faça isso. E se alguém tentar impedir outros povos, não, temos que dar acesso a eles, temos que traduzir a Bíblia para a língua ou para o dialeto deles, para que eles conheçam a verdade, para que eles tenham acesso a essa herança. Viva assim. Agradeça a Deus pela salvação, pela paz, pela vida eterna. Faça isso nos momentos da noite, quando você acordar. Essa herança é para você e para a sua família, é uma promessa que Deus nos deu para vós e para vossos filhos. Que herança maravilhosa! E essa herança é de toda a terra, é de toda a terra, pois no final o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai pegar todos os inimigos dele, os ímpios, Satanás, todos que praticam mal, vai colocar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Ele vai fazer novos céus e nova terra, e nós teremos acesso a esses novos céus e a nova terra em perfeita harmonia. Meus irmãos, Jesus Cristo é a nossa herança. Portanto, tenhamos o Senhor Jesus como essa herança e nos dediquemos totalmente a Ele, e que Deus nos abençoe grandemente.